sejam bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 6, a abertura dos 7 selos. O capítulo 6 trata dos 7 selos do Apocalipse e é nesse selo que somente o conteúdo dos selos é revelado. O livro ainda não é aberto, somente os seus selos, e cada um vai ser revelado à medida que vai sendo aberto. Os personagens e cenas que aparecem com a abertura de cada selo não são conteúdo do pergaminho, mas dos selos. Portanto, fique atento, porque os selos é que vão demonstrar os sinais. O primeiro selo, quando é aberto, o que é visto? Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. O Cordeiro é Jesus, que morreu na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Esses seres é aqueles que têm rosto de boi, de leão, de águia e de homem. E em seguida diz o texto: vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco, ele é uma representação de Jesus com um arco e flecha na mão, de um guerreiro vitorioso. Nós sabemos que Jesus tem conquistado o mundo para si, através do Evangelho, e ele está conquistando o mundo, e esse Evangelho foi o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E esse é o Evangelho de Deus, pois a sua palavra é como uma espada, que penetra a fundo para dividir a todos e para trazer paz para uns, ao mesmo tempo quando ele diz também: não vim trazer paz, mas espada, para causando divisão, porque muitos aceitarão o Evangelho, outros não. Mas independente de tudo que possa haver, o Evangelho cumprirá a sua missão de conquistar o mundo para Deus, de atrair todos para Jesus. Agora, quando o Cordeiro abre o segundo selo, o que acontece? E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu então o segundo selo, percebo que os 3 seguintes cavaleiros, ainda apocalípticos, têm autoridade para trazer consigo juízos severos sobre a terra. Não devemos considerar essas incursões que produzem morte, fome e praga como resultado das guerras seculares, pois houve também paz durante o Império Romano. Na verdade, o cavalo vermelho representa o espírito de oposição ao cavaleiro do Evangelho, ao primeiro cavaleiro, ou seja, é a guerra contra o povo de Deus, o povo de Cristo. Jesus tem advertido que o testemunho de seus seguidores causaria uma oposição ferrenha contra eles. O próprio Jesus disse: não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Mateus 10:34. Ou seja, a oposição que se levantaria contra os seguidores de Cristo, a tal ponto de próprio pai entregar o filho ou a mãe entregar a filha para ser queimado ou para ser perseguido pela igreja. Isto foi o que experimentou a igreja apostólica durante todo o seu período de perseguição, como vimos nas cartas de Esmirna e Pérgamo, grande sofrimento e perseguição que a igreja passou. Por outro lado, só Cristo traz a paz do coração. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, o Império Romano, eles não toleravam o pensamento de Cristo, não aceitavam que os cristãos não chamassem César de Senhor. E por isso tentaram erradicar de todas as maneiras a testemunha de Jesus. Procuraram exterminar os cristãos do Império Romano. Então, esse cavalo vermelho, essa guerra é contra os santos, é contra a igreja de Deus. Por isso que o derramamento de sangue no selo cumpre realmente essa profecia daqueles que morreram, e depois eles começam a clamar conforme nós vamos ver no 5º selo. Vamos ver agora como é o cavaleiro do
terceiro selo. O texto bíblico diz que olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ele dizia ainda, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, quando foi quebrado o segundo selo, saiu um cavaleiro preto com uma balança na mão. E nessa balança se pesava o alimento mais precioso, trigo, cevada, vinho e azeite. Eram os alimentos básicos da população. E a falta desses alimentos era causa de fome, muita fome. Por isso que essa fome não seria necessariamente a fome material, a fome física, já que essa fome sempre houve, mas é uma fome da palavra de Deus, a escassez da palavra. Observe que o cavalo preto é um contraste do primeiro, do cavalo branco. Quando o cavalo branco representava o evangelho, o cavalo preto então é a ausência do evangelho. Ou seja, durante a Idade Média, é conhecida como a Idade das Trevas ou a Idade Escura, principalmente em relação ao evangelho, que era proibido se pregar o evangelho. As Bíblias eram queimadas, o povo não podia ler, era considerado uma heresia se ler a Bíblia. E qualquer um que tivesse uma Bíblia guardada em casa poderia ser queimado na fogueira, a pessoa, né? E a Bíblia também. Então foi realmente um período de trevas, um período sem evangelho, um período sem Bíblia, um período quase sem Deus, porque Deus preservou o seu evangelho, como é representado pelo azeite e o vinho. Mas durante esse período foi o período da dominação do cavalo preto. Vamos ver agora que o quarto cavaleiro, ele é chamado pelo quarto ser vivente. E então diz, eu olhei e eis um cavalo amarelo, e que eu estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. Observe que esse texto também tem um paralelo lá no livro de São Mateus 24, quando Jesus diz que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, se vocês observarem, percebam que o primeiro cavaleiro branco do Evangelho, o Evangelho ser pregado em todo o mundo, então viria a oposição a esse Evangelho, a guerra contra os cristãos. Milhares e milhares foram mortos através do Império Romano e da Inquisição. E então veio o cavalo preto com a escassez da palavra de Deus, a fome sobre o mundo, da verdade abafada, do Evangelho suprimido. E agora o quarto cavaleiro, ele é o quarto cavaleiro da peste, da doença, da enfermidade, a cor amarela, na verdade, esverdeada, que é o esverdeado de quem está doente, de quem está perecendo. E aí, dessa maneira, podemos ver que há um paralelo muito grande entre os selos do Apocalipse e Mateus 24, em conjunto com Marcos 13 e Lucas também, onde Jesus descreve a guerra, as lutas entre as nações, fome, pestes, perseguições, a pregação do Evangelho, eclipse no sol, na lua e nas estrelas, conforme nós vamos ver no sexto selo. Então, essas coisas aconteceriam ao mundo impenitente, que rejeitou o Evangelho, que não quis saber da palavra de Deus, que perseguiu os cristãos, que mesmo tendo a fome da palavra de Deus, não busca, não procura saber. Então Deus permite que o seu juízo aconteça, permite que venha a praga, a peste, a fome, as guerras, as lutas, para pelo menos ver se adverte as pessoas, traz de volta para Deus, reconheçam que existe alguém que comanda o universo, que o Deus está no controle de tudo, e Deus, o que mais Deus quer é atrair as pessoas para si. Mas estamos diante de um mundo onde não quer saber de Deus, e por isso que esses castigos sobrevêm, para que as pessoas reconheçam e entendam que no mundo que nós estamos vivendo
estamos na reta final, estamos chegando ao fim. Percebo que no quinto selo, quando ele é aberto, o que acontece? E nós vamos ver uma cena de que durante o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então, no quinto selo, quando é quebrado o quinto selo, João pôde ver numa visão simbólica. Observe que toda visão é um simbolismo da visão de João no céu. Não é uma visão literal que ele vê, mas simbólica, de maneira que ele vê o altar que existia, né, na terra e também existe no céu, porque todo o santuário da terra foi um modelo do céu. E ele vê sangue escorrendo pelo altar, e ele observa que era o sangue dos mártires, o sangue das testemunhas, o sangue daqueles que foram mortos durante o primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo, né, o cavalo vermelho. E ele escutava esse sangue clamando, né? Até quando, ó soberano Senhor, não vingas o nosso sangue? Até quando seremos perseguidos? Até quando os santos morrerão? Até quando os mártires ainda morrerão? Até quando a igreja será perseguida? E eles clamavam e eles perguntavam. Isso simbolicamente na visão de João. Observe que os mártires, eles clamam por julgamento e vingança. A linguagem aqui ela é simbólica, porque os mártires não estão no céu. Quem morre não vai para o céu. O altar teria que ser muito grande se fosse, né? Mas a própria Bíblia diz que os mortos não sabem nada, eles não sabem coisa nenhuma. Quem morre desce à região do silêncio. Quem morre jaz no esquecimento. Então a Bíblia não está considerando que quem morre vai para o céu, mas apenas simbolicamente, porque quando Caim matou Abel, Deus diz, o sangue de Abel clama a mim. Caim, onde está teu irmão? Então o sangue clama por vingança. O povo de Deus morrendo aos milhares, sendo perseguido, torturado, jogado às arenas para serem comidos pelas feras, decapitados, enforcados. E isso fez com que houve esse clamor: até quando? Até quando o povo de Deus ainda será perseguido? Vamos observar agora os fenômenos que acontecem quando se abre o sexto selo. E eis que houve um grande terremoto, um tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas penhascos das rochas e das cavernas, e diziam, aos montes arrochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, podemos perceber que no sexto selo, estes sinais tiveram que ocorrer em torno das datas no final da Inquisição, por volta também da Revolução Francesa. O terremoto de Lisboa ocorreu em 11 de janeiro de 1775, que destruiu quase que completamente a cidade de Lisboa, capital de Portugal. O escurecimento do Sol e da Lua vermelha ocorreu em 19 de maio de 1780. Até hoje é chamado dia escuro, sem explicação porque não houve eclipse. E a queda das estrelas cadentes ocorreu no dia 13 de 11 de 1833. Enquanto o terremoto de Lisboa ocorreu lá na Europa e atingiu várias outras cidades da Europa, a queda das estrelas, o escurecimento do Sol e também da Lua ocorreram na América do Norte. Então nós podemos perceber que esses acontecimentos fez com que encurtasse a perseguição ao povo de Deus.
Jesus mesmo disse que esses dias seriam abreviados. Então, a partir de 1755, praticamente não houve perseguição. O terremoto de Lisboa afetou as nações que apoiavam o papado. Com isso, parou a perseguição aos cristãos após esse terremoto. Era para durar um pouco mais, mas Jesus abreviou. E os outros 3 acontecimentos, como vimos, do Sol, da Lua e das estrelas, ocorreram na América do Norte. Então, o 6º selo, ele conclui com a seguinte mensagem. O 6º selo, ele marca o julgamento divino em sua segunda vinda. O 6º selo também tem uma aplicação à vinda de Jesus, com o acontecimento no Sol, na Lua e nas estrelas. O 7º selo, que nós vamos ver na 8ª lição, eu acho, nesse selo nós vamos ver o silêncio dos seres, quando Jesus abre o 7º selo, e esse silêncio se espera agora ver o livro, né? Porque quebra o último selo para ver o livro. Cristo demonstrará seu direito de governar este mundo caído e clamará a herança dos santos na Canaã celestial. Você, se quiser, pode fazer parte desse grupo seleto. Você deseja? Porque todos os cumprimentos que nós vimos têm ocorrido conforme a Bíblia tem descrito. Agora cabe a mim e a você decidirmos ao lado do Evangelho, porque as perseguições, as mortes, as pragas, a fome ainda vão continuar, porque os cavaleiros, eles vieram, mas não voltaram. Continua tudo isso, não só como castigo para o mundo, mas também para tentar advertir o mundo dos juízos de Deus. Tome a sua decisão hoje, enquanto é tempo, antes que Jesus volte.